Olá! A Chancelaria do Mackenzie e a Capelania têm a alegria e a honra de oferecer essa live solidária com o objetivo de divulgar e levantar novos parceiros e mantenedores para o Ministério de Capelania Hospitalar da Associação de Capelania na Saúde, ACS, para que esta possa continuar a levar consolo e esperança para muitos pacientes, para seus familiares, profissionais da saúde e funcionários dos hospitais do Brasil. Este é um ministério organizado de capelania hospitalar que procura, com toda a competência e coração, capacitar capelães e visitadores hospitalares, colaborar com a humanização das assistências nos hospitais, ao incluir a espiritualidade no cuidado de saúde, proporcionando melhor qualidade de vida, adesão ao tratamento médico, forças para lutar contra a doença e se recuperar em menor tempo. Encontrar o perdão para suas culpas e ter a sua alma medicada e fortalecida pelas palavras de Deus. Está aqui conosco Eleni Vassão, fundadora e diretora-geral da ACS, Associação de Capelania na Saúde. Olá, Eleni, como você está? Seja bem-vinda. Tudo bem, Luciana? Que prazer em estar aqui com você. Muito obrigada à Chancelaria e à Capelania do Mackenzie por esse apoio enorme que estão dando à ACS. Luciana, deixa eu contar para você uma coisa muito interessante que eu encontrei na Bíblia, que nos dá a base para a doação. Eu encontrei Paulo falando aqui com a igreja de Corinto, uma igreja difícil, dura de lidar demais, imoral, complicada, mas ele usa aqui como exemplo as igrejas da Macedônia, que tinham feito uma coisa muito especial. Deixa eu contar para você o que está escrito aqui. Ele diz assim, 2 Coríntios 8, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Não é lindo? Lindo, muito lindo. O espírito de gratidão, de doação, primeiro ao Senhor e depois para suprir as necessidades dos irmãos que estavam sofrendo. É uma verdadeira demonstração de generosidade, de empatia, que tem total aderência ao que nós vamos apresentar nessa live de hoje. Mais uma vez, Eleni, seja bem-vinda. Muito obrigada, Luciana. Gente, quando nós passamos por momentos difíceis, muitas vezes nós gastamos muito tempo nos lamentando, chorando, reclamando. Mas essa música do João Alexandre fala sobre contar as muitas bênçãos. Nós vamos ouvir, e em seguida nós vamos ouvir também o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Roberto é um amigo muito querido que tem nos acompanhado desde o início do Ministério de Capelania Hospitalar. 38 anos nessa área. E eu quero ouvir a mensagem que ele vai trazer ao nosso coração. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz as
ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez. Já de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu olho de bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez. Já de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito forte ou fraco, cara, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, diga de uma vez. E hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Meus amados, é um momento que nós estamos passando, um momento diferente, difícil, mas ao mesmo tempo é um momento de desafios, dos grandes desafios. E o Ministério de Capelania, ele tem um trabalho muito especial voltado para o conforto, nos tempos difíceis, principalmente agora, e também em horas necessárias para que nós possamos repensar nossas vidas, repensar nossa maneira de ser, repensar nossa posição. E eu creio que essa live que nós vamos apresentar, que vai trazer para nós aquilo que nós podemos cooperar, participar, animar, para o Ministério de Conforto, para o Ministério de Capelania, nesta época de dificuldades, de lutas, de batalhas, é desafiador para cada um de nós. A palavra de Deus no Salmo 41, quando mostra de fato o socorro de Deus, ela usa algumas expressões que me chamam a atenção. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Deus faz tudo isso por nós. E cabe a nós também, então, ajudarmos uns aos outros, cooperarmos uns com os outros. E o desafio é feliz aquele que acode, aquele que dá acolhimento, aquele que leva a mensagem de conforto, a mensagem de Jesus Cristo que conforta os corações. E o Ministério de Capelania tem esse desafio. Eu quero desafiá-los a participar conosco dessa live. Eu quero desafiá-los a estar presente juntamente com todas as organizações, a cooperar com esse ministério, a engajar nesse ministério, a fazer parte desta obra e, ao mesmo tempo, descobrir a beleza do cuidado que Deus tem para cada um de nós. Deus nos torna felizes, Deus cuida de nós, Deus cuida das nossas vidas e, mais do que isso, o Senhor, pela sua graça,
nos assiste no leito da enfermidade. E nós precisamos assistir os outros no leito da enfermidade. Tempos difíceis é tempo de desafio. Mas não é só no tempo difícil que nós vamos cuidar, é em qualquer época. Porque para aquele que passa por necessidade, os tempos são sempre difíceis. Nós não podemos dizer que há momentos simplesmente que nós não temos o que fazer pelos outros. Há sempre o que fazer. E em Cristo nós aprendemos que temos a obrigação de apoiar uns aos outros para a glória de Deus. Que Deus nos ensine a levarmos as cargas uns dos outros, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você gostaria de ser atendido por um médico que cuida do corpo, mas também da alma, que se importa com a sua pessoa? Assim é o Dr. Paulo Tsai. Hoje, além de médico, oncologista e radioterapeuta, ele também é o presidente da Casa do Aconchego. Vocês vão ouvir e ver o nosso vídeo da Casa do Aconchego para conhecer mais de perto esse ministério tão especial. Meu nome é Eleni Vação, sou capelã hospitalar e diretora-geral da Associação de Capelania na Saúde. Meu nome é Priscila Casarégio, eu sou uma das pessoas que ajudaram a fundar a Casa do Aconchego. Quando a Priscila chegou na minha sala, ela estava demonstrando muita compaixão com as mães que estavam sentadas na sarjeta em frente ao Instituto da Criança. A casa acontece quando uma mãe vem para São Paulo tratar do seu filho. A mãe vai para o hospital todo dia, volta para cá. Aqui ela encontra o café da manhã, o almoço, o jantar, um lugar para lavar a roupa dela e também a cama, um quarto para dormir. E hoje nós dependemos de muitos queridos que, junto conosco, oferecem esse cuidado às pessoas que estão passando pelas mais diversas dores nos hospitais. A casa atende várias crianças de vários lugares do Brasil, inclusive da América Latina. Bem, meu nome é Maria das Graças Silva. Eu sou de Salvador, Bahia. E um dos nossos diferenciais é a questão de atender essa criança como uma família única na sua necessidade. Em dezembro de 2019, Matheus foi diagnosticado com um carcinoma de caráter invasivo e em estado já muito avançado. A gente senta, escuta aquela família e diz o que ela quer. Aqui eu estou me sentindo muito acolhida. Aqui eu tenho um aconchego, é diferente. Aqui eu estou me sentindo amada. O câncer ficou leve para mim, porque o fardo não está tão pesado, porque eles estão me ajudando a carregar o fardo. Oi pessoal, tudo bem? Quero estar compartilhando um pouquinho do meu amor, do meu relacionamento com o Ministério da Capelania. Ano que vem vai completar 30 anos que nós pudemos nos conhecer. E tudo começou quando entrei na faculdade de medicina e no primeiro mês da faculdade eu pude ter a oportunidade de ouvir uma palestra no Ministério da Eleni, cujo tema era o estudante de medicina, o confronto entre a morte e a vida. Naquela palestra eu pude ouvir a história da Doralice, uma história que marcou profundamente a minha vida, sobre uma adolescente que havia tentado suicídio 2 vezes, na primeira não bem sucedida e na segunda vez bem sucedida. Nessa segunda tentativa, a equipe que cuida dela reconhece que houve uma falha de ter cuidado apenas do seu corpo, mas ter descuidado das motivações que levaram aquela adolescente a querer pôr fim à sua própria vida. Naquela carta, o cirurgião pede perdão a Doralice, resumidamente, pedindo perdão por descuidei do seu corpo, mas não cuidei da sua alma. E a partir daquela palestra, eu pude me questionar que tipo de aluno de medicina, que tipo de médico gostaria de ser. Eu não gostaria de ser mais um que cuidava apenas da parte exterior. Eu queria ser mais um que pudesse cuidar da parte do interior, do coração, dos conflitos e do sofrimento que cada ser humano enfrenta, potencializado no leito da enfermidade.
E os anos da medicina foram muito gratos, principalmente poder também participar de um grupo de alunos e médicos sobre a direção da capelania. E por meio desse grupo, todas as noites, muitas noites, nós visitávamos pacientes de diferentes setores do Hospital das Clínicas, cantando, compartilhando, ouvindo histórias, abraçando e orando. Quantas vidas transformadas, mas principalmente a minha e daquelas pessoas que faziam parte desse grupo. E eu lembro que num dos estágios da faculdade, era um estágio de UTI, e eu fui responsável de cuidar de uma paciente. Ela já estava há bastante tempo internada, desacreditado pela medicina e pela equipe, e na passagem dos plantões era sempre enfatizado que a gente não deveria perder muito tempo com aquela paciente, pois ela não tinha nenhuma chance de cura. Aquela paciente, ela percebeu quanto que muitas vezes ela acabou sendo ignorada por não poder trazer os resultados que a medicina gostaria de trazer. E por conta de toda essa indiferença e também de outros problemas que ela enfrentava na sua vida, mesmo dentro do hospital, ela tentou suicídio algumas vezes. E eu lembro que num dos plantões eu pedi para que Deus me desse a oportunidade de conversar com ela. Eu queria mostrar para ela que alguém se importava por ela. Num plantão de maneira muito milagrosa, fui bastante tranquilo e a oportunidade foi dada. Naquela noite pude abraçar a Maria Amélia, dizer o quanto que ela era importante, não somente para mim, mas principalmente para Deus. E que Deus sabia o que passava no seu coração, que Deus a amava e que Deus tinha um plano maravilhoso para ela, independentemente do que as pessoas poderiam falar. Fim do plantão, 2 dias depois eu retorno para a UTI. E para minha surpresa, aquela paciente não estava mais no leito. A primeira coisa que veio na minha cabeça é que ela tinha falecido. Mas para minha surpresa de todos, ela tinha saído da UTI, de alta fisicamente. Ela havia se recuperado, estava conseguindo respirar sem ajuda de nenhum aparelho e estava com um sorriso no rosto. Ela sentiu o impacto de como o amor e o propósito de vida podem transformar nossa vida e se expressar também de maneira física. Hoje, no meu trabalho, seja atendendo os pacientes com câncer, seja no trabalho voluntário na região amazônica e no Vale do Ribeira, seja hospedando e acolhendo crianças com câncer na Casa do Aconchego. Em todas essas pessoas, eu quero lembrar que existe uma Doralice. Eu quero lembrar que eu não quero cuidar apenas do seu corpo. Quero ser um instrumento de Deus para mostrar que todas elas são importantes, todas elas são amadas. E todas elas podem ter um propósito de vida a despeito das situações que elas vivem. Muito obrigado. Gente, nós vamos ouvir agora o conjunto de músicos da capelania. Eles estarão cantando Calmo, Sereno e Tranquilo. Uma música que conforta, que traz alegria, que dá segurança ao coração dos pacientes, os familiares e dos profissionais da saúde e funcionários dos hospitais. O nosso conjunto de músicos canta andando pelos corredores dos hospitais, chegando bem perto de cada leito. E através da sua música, da sua canção e através da palavra de Deus, confortam o coração. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele a vida eterna com Deus.
Agora, nós vamos estar apresentando o reverendo Hernandes Dias Lopes, que vai estar falando sobre um tema muito usado, muito comum no nosso dia a dia: depressão. Será que pessoas que creem em Deus, que confiam no amor de Deus, também enfrentam a depressão? Como lidar com esse tema tão difícil? Nós vamos ouvir agora o reverendo Hernandes. Muito bem, eu tenho o prazer de compartilhar com você sobre um dos assuntos mais importantes, urgentes, oportunos e necessários da agenda mundial no que tange à saúde. Eu quero tratar com você sobre depressão. A Organização Mundial de Saúde considera a depressão uma doença que atinge todos os estratos sociais, todas as faixas etárias, todos os credos religiosos. A depressão hoje atinge mais de 10% da população mundial e ela é causa de muitas outras doenças. Portanto, uma das mais graves que nós precisamos lidar. É conhecido o fato de que a depressão é a principal causa do suicídio. É claro que o suicídio é multicausal, tem muitos outros fatores, como problemas passionais, financeiros, ou uma enfermidade grave sem perspectiva de cura, conforme a medicina, uma separação, um divórcio, um luto, uma decepção amorosa, uma traição, radicalismo religioso. Mas de todos esses fatores, a depressão é a principal causa. É muito curioso que este assunto tem sido mal compreendido em muitos segmentos evangélicos, ou extremando para um lado ou para o outro. Talvez os dois maiores extremos podem ser percebidos, por exemplo, na visão de T.L. Osborne, importante pregador da linha neopentecostal. Ele diz nos seus livros que depressão é demônio, é opressão demoníaca. Muito embora possa até ter este componente, pessoas que lidaram muito tempo com o ocultismo possam ter sequelas nesta área, mas fazer essa afirmação é uma agressão, é agravar o problema. Imagine uma pessoa, um membro da igreja, uma pessoa cristã, uma pessoa de vida ilibada, de uma vida decente, afirmar que ela está oprimida pelo demônio, que o demônio está agindo na vida dela porque está enfrentando uma depressão. Isso é colocar uma tonelada de culpa ainda sobre a sua cabeça e agravar por demais o seu problema. É um extremo perigoso fazer essa afirmação. Mas do outro lado, a linha de Jay Adams, que é um eminente teólogo de linha reformada, de um alto conceito nos nossos seminários, eu mesmo estudei 2 de seus livros no curso de formação teológica, Conselheiro Capaz, o Manual do Conselheiro Cristão, embora ele tenha muitas outras obras sobre pregação, as quais aprecio profundamente, mas tem uma posição, penso eu, que não corresponde aos estudos mais recentes desta matéria, quando diz que depressão é pecado. Pode ter esse componente? Claro. É só ler o Salmo 32, 51, 38, Salmos de Davi, e você vai perceber que o quadro que ele pinta é de uma depressão em virtude de um pecado que ele não confessou. Entretanto, a grande pergunta é possível que uma pessoa crente, piedosa, cheia do Espírito Santo, possa enfrentar uma depressão? E a resposta é um sonoro sim, porque é uma doença. Assim como uma pessoa piedosa pode ter um problema cardíaco, renal, um problema de estômago, ou um AVC.
também pode uma pessoa cheia do Espírito Santo enfrentar uma depressão. E se eu digo que ela está em pecado, isso pode gerar nesta pessoa uma culpa ainda maior, ou pode levar essa pessoa a se calar sobre o seu problema, e é por isso que muitas pessoas, por não receberem um tratamento adequado, chegam até o suicídio. Andrew Solomon, no seu livro O Demônio do Meio-Dia, que é uma das obras mais robustas sobre a questão da depressão, diz que depressão se trata com remédio, com terapia e com fé. É necessário que uma pessoa que esteja enfrentando uma situação de depressão seja levada a um psiquiatra de referência, para um diagnóstico adequado, para um tratamento adequado. É claro que a depressão tem níveis e é cíclica, ela vem e ela pode ser tratada, e ela pode até voltar, mas é necessário que a pessoa receba o tratamento adequado. E tem muita gente, até dentro do meio evangélico, que quando diz que um crente vai a um psiquiatra, não, está doido, está com a cabeça ruim. Não, é o especialista que trata da área, é um cardiologista que trata de um problema de coração. Gostaria de recomendar a você o livro do Dr. John Piper, O Sorriso Escondido de Deus. Nesse livro ele trata deste assunto depressão. E ele estabelece nesta obra magnífica o registro de 3 biografias de homens santos de Deus que lidaram com depressão. O primeiro deles, David Brainerd, missionário do século XVIII, foi noivo da filha de Jonathan Edwards. Não chegou a casar porque morreu com 29 anos antes de casar-se. Mas as suas anotações, o seu diário foi trabalhado depois pelo seu futuro sogro, Jonathan Edwards, e publicado, o diário de David Brainerd. Quando perguntaram para John Wesley qual era a obra mais importante do mundo, depois da Bíblia, para se ter uma vida plena, maiúscula, piedosa, ele respondeu: leia o diário de David Brainerd. Este homem tinha crises terríveis de depressão. Segundo nome que ele menciona, John Bunyan, aquele pregador batista do século XVII, que foi preso e ficou preso 14 anos por pregar a palavra de Deus em praça pública. Um homem assaz piedoso, que ficou das grades da sua prisão, contemplando a sua filha mais velha, deficiente, passando até privações. E ele lidou com terríveis crises de depressão. Entretanto, nas noites escuras da alma, nas horas amargas do coração apertado, ele escreve uma das obras mais lidas no mundo, O Peregrino. E então John Piper cita um terceiro elemento, uma terceira pessoa, um terceiro personagem, que é William Cowper, um poeta inglês, compositor cristão, que tinha crises tão terríveis que chegou a ponto de tentar suicídio e precisou que alguém o acompanhasse a vida toda. Dele a famosa frase: por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. O próprio Charles Haddon Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores do século XIX, tinha crises de depressão e às vezes precisava deixar o seu púlpito e ir para o sul da França se tratar. Talvez em virtude das pressões da vida contemporânea. A depressão é um problema que se avoluma ainda mais. Quantos pastores, quantos líderes, quantos crentes piedosos, quantas pessoas que não têm nenhum envolvimento, seja com práticas ocultistas, ou seja com algum pecado específico pessoal não confessado, lidam com o drama da depressão. Avoluma-se hoje a quantidade de cristãos que cometem suicídio. E nós não podemos tapar o sol com a peneira, nós não podemos ter uma atitude avestruvesca, enfiando a cabeça na areia e ignorando o problema ou tratando do assunto de uma maneira simplista. É complexo. E nós precisamos
lidar com isso com muito cuidado. Você encontra pessoas como o profeta Elias, que depois de uma retumbante vitória entra num processo de depressão. Ele quer morrer. Quando ele mais precisava de companhia, ele dispensa o seu moço. Ele tem uma visão escura da vida. Ele acha que só tem passado, que não tem mais futuro. E Deus, não, sua vida não terminou e seu ministério não encerrou. Você ainda tem um trabalho a fazer. A depressão o levou a ter uma visão pessimista, assaz pessimista. Só eu fiquei e disse, não, tem 7.000 ainda. Então Deus trata dele com sonoterapia, com alimentação adequada, mandando-o sair da caverna e abrir o coração, como que um desabafo, trazendo para ele um outro sentido da vida e restaurando-o daquela depressão. Eu encontro no Salmo 142, versículo 7, um salmo de Davi, quando Davi escreve, tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. A depressão é como se a sua alma estivesse no cárcere. É uma prisão emocional, é uma masmorra escura e insalubre, sem luz, sem ar fresco, sem perspectiva. É por isso que André Solomon definiu depressão como você engolir o seu próprio funeral 2 vezes por dia. É como vestir um terno de madeira. E, na verdade, nós precisamos estar atentos para os sinais, para os sintomas desta doença que tem atingido tanta gente. Pobres e ricos, doutores e analfabetos, crentes e descrentes, para que possamos ter saúde emocional, para que possamos buscar o tratamento adequado, ajuda, levar essas pessoas a uma experiência também com Deus, porque o vazio existencial agrava por demais esse problema da depressão e é uma das causas da depressão. Então a minha palavra para você, tenha esperança, tenha esperança. Quando você está lidando com a depressão, parece que não tem saída, não tem uma luz no fim do túnel. Parece que você vai ser engolido pelo problema. Você não vê qualquer perspectiva de se libertar das garras terríveis da depressão. Mas é preciso fazer o tratamento adequado, com remédio, com terapia e com fé. Com Deus sempre tem esperança. A saída, a cura. E eu espero que, se você está com a sua alma no cárcere, que você clame a Deus, como Davi clamou, tira a minha alma do cárcere, ó Senhor, para que eu dê graças ao teu nome. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que nos unamos todos para esclarecer o nosso povo sobre depressão, e para buscarmos ajuda para aqueles que estão enfrentando a depressão, para que nós tenhamos a alegria de ver muita gente tendo a sua alma sendo arrancada deste calabouço e deste cárcere escuro. Deus abençoe profundamente a sua vida. João Alexandre vai estar cantando para o nosso coração, falando sobre a grandeza do nosso Deus. Esse Deus é capaz de estar conosco em todos os momentos difíceis. É Ele quem nos conforta, quem traz alívio ao nosso coração. Em seguida, nós vamos também ouvir o pastor Edson Plaza. Edson é um amigo de muitos anos e foi muito interessante quando eu fui treiná-lo em capelania hospitalar, no Ministério de Capelania, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele chegou para mim e falou assim, Eleni, eu tenho um probleminha. Eu fico sem conseguir comer o resto do dia, quando eu estou junto a pessoas que estão muito enfermas, sofrendo muito. Eu chego em casa e eu só consigo chupar laranjas. Falei, Edson, você vai aprender. Deus vai te dar força, vai te capacitar a desenvolver esse ministério tão tremendo no leito a leito dos hospitais.
E realmente foi muito gratificante ver o que Deus fez na vida dele e como o capacitou para um ministério tão grande que nós dois pudemos exercer juntos ali no Hospital das Clínicas de São Paulo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É um privilégio poder compartilhar por uns momentos com os irmãos, amigos, a bênção do ministério da capelania evangélica hospitalar. Trabalho que tem sido realizado ao longo de décadas e que, pela graça de Deus, tem sido incrementado e tem se estendido por todo o nosso país. Somos gratos a Deus pela vida e ministério de nossa querida irmã Eleni e todos os cooperadores nesta extensa obra sendo realizada para a glória de Deus. Dos anos que passei no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pude aprender muito, ser edificado, crescer, pois quando ali cheguei como voluntário, juntando-me ao grupo de visitadores, sem dúvida alguma, uma das reações foi sentir a minha inadequação para realizar tão sublime e tão abrangente tarefa. Parece-nos à primeira vista que é uma visita em que se deixa uma porção bíblica e muitas vezes se ora e se segue o caminho. Mas não, é um tempo precioso de compartilhar, de apresentar o Evangelho e de trazer consolo. É interessante que esta era a tônica de nosso ministério, paralelamente ao evangelismo, paralelamente à divulgação da boa nova, da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, consolar aqueles que sofrem. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, exalta o Senhor e diz que o Senhor é a fonte
de toda consolação. E Ele nos consola para que possamos consolar outros com as mesmas consolações com que temos sido consolados. Indubitavelmente, todos nós temos áreas em nossas vidas que nos sentimos extremamente débeis, fracos, e diante desta magnitude do trabalho, ficamos, vez por outra, um pouco frustrados e, quem sabe, até nos sentindo impróprios para aquele trabalho, mas pela graça de Deus, e como disse Paulo, é pela graça que ele não só é salvo, mas ele realiza o trabalho e é consolado pelo Deus de toda consolação, nós vamos. E eu me lembro que não poucas vezes, mesmo abatido por alguma circunstância pessoal, íntima, por lutas da vida, vicissitudes que a todos nós abarcam, eu pude perceber, vez após vez, a boa mão do Senhor para consolar pessoas, para levá-las a experimentar, não pelas palavras que brotavam dos nossos lábios, mas da palavra de Deus aos corações, um conforto. Lembro-me de uma senhora que às tardes visitávamos na ortopedia. Aquela senhora tinha uma história de vida tão triste, aliado ao seu sofrimento, ao estar ali naquele estado tão grave na cama durante meses a fio. Pudemos muitas vezes, diante de todas aquelas lutas que aquela senhora enfrentava e que nos narrava, vê-la algumas vezes sorrir, e especialmente quando nos via apontar na porta da enfermaria e dar-lhe palavras que ultrapassam a sabedoria, a capacidade humana, palavras que são da eterna palavra infalível, que é fonte de consolação. E dividindo com aquela senhora as porções das Escrituras e orando por ela, vimos-la encorajada por aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Quantas vezes na unidade onde nossos queridos amiguinhos da PI podíamos entrar e notar a soberana bondade e graça de Deus em dar àqueles jovens, aquelas crianças na época, a bênção da fé, a bênção da esperança, em meio a uma situação irreversível, mas que eles podiam ver além das circunstâncias. Todas estas coisas, meus queridos irmãos, contribuíram para a nossa edificação e são lembranças abençoadoras, benfazejas, que nos conduzem a desejar servir, continuar servindo, orando e intercedendo pelos que estão nas frentes de ação nos hospitais, gente que, como já disse, enfrenta as suas próprias lutas e aflições, mas que pela graça soberana é consolada pela fonte de consolo que é o Senhor, e por isso podem ir e levar esta palavra que vivifica, que traz esperança. Lembro-me de uma jovem, filha de um colega que nunca conheci, pastor de uma outra denominação. Aquela jovem sofreu um terrível acidente. Vimos-la naquela enfermaria com o braço amputado por este desastre. Aquela jovem estava com seu casamento planejado, ela louvava o Senhor na casa do Pai, na igreja, tocava violão, cantava, e então pudemos ali ficar algumas vezes e consolar, e ler a palavra, e orar, e ouvir o testemunho dos lábios daquela jovem, o impacto daquela vida que conhece o Senhor e que
testemunhou o poder da graça, fez com que pessoas naquela enfermaria quisessem ter um novo cântico nos lábios, como aquela moça que cantou ali, a despeito da sua dor, estava vivendo. Ó meus irmãos, que Deus seja louvado pela obra bendita do anúncio do Evangelho da Graça, pela obra de consolação que o Consolador, o Espírito Santo, tem dado a nós para realizar, a fim de glorificarmos o seu nome e estendermos o seu reino e sermos bênçãos nas mãos do Senhor. Quem sabe muitos, à semelhança minha, digam, olha, é muito para mim, é um grande desafio, de fato é. Mas lembremos-nos de uma bela poesia que cantamos, de um velho hino. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sejamos firmes na obra do Pai. E aqueles que trabalham na obra especificamente do ministério hospitalar, recebam graça sobre graça. E que sabedores, que são vasos de barro, mas têm em si o tesouro, o Evangelho da Graça, o Deus de toda consolação. Que Deus nos abençoe. Amém. A música nos hospitais tem um impacto tremendo e, sabendo disso, o reverendo Ion, da Igreja Presbiteriana do Ipiranga, organizou um coral de músicos da sua igreja para cantarem nos hospitais. Eles cantam de uma maneira linda, transmitindo esperança, vida, conforto na palavra de Deus. Nós vamos ouvi-lo. Em seguida, nós vamos ouvir também uma pessoa muito especial para mim. Sabe que um dia eu estava andando pelos corredores do hospital e eu tinha tempo para ver só mais um paciente naquele dia antes de buscar os meus filhos na escola. E eu orei, Senhor, coloque em meu coração e mostra para mim qual paciente o Senhor quer que eu aconselhe, que eu converse com ele agora. Só um, eu só tenho tempo para um. Ele me mostrou um rapaz que estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Cheguei perto, comecei a conversar, dar ouvidos a ele e ele me falou, meu nome é Josué, mas o meu apelido é Branco Dinamite. Muitas pessoas acham que pau que nasce torto, morre torto, não tem mais jeito. Mas através da vida do Branco Dinamite, eu vim a descobrir que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. A vida do Branco espelha essa transformação que Jesus faz na vida das pessoas. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com
Meu nome é Josué Ramos da Silva, vulgo o apelido Branco. Não gosto muito de usar dinamite, não. Tomei um tiro aos 18 anos, 18 para 19 anos. Tá no tráfico, tá em roubo, tá em tudo. Fui parar no Hospital das Clínicas, onde eu conheci a Eleni. Lá ela começou a falar de um Deus que eu conhecia, mas ela começou a falar de um Deus diferente, de um outro modo, que ele amava. Você não tinha que ter medo dele, porque ele era seu amigo. Esse Deus, eu gostei de conhecer depois de muita pancada. Conheci Deus, mudou totalmente a minha vida. Conheci a Eleni, que ajudou a ter esse processo. Em muitas brigas, em muitas discussões, mas nunca se afastou, e sempre levando a palavra de Deus. Hoje, se eu sou o que eu sou hoje, eu devo, lógico, primeiramente a Deus, segundo a você, que me ensinou a ser o que eu sou hoje. Hoje eu sou homem. Antes eu era um moleque consequente, que achava que podia fazer tudo sem se preocupar com nada. Podia roubar, podia traficar, podia fumar, que nada ia acontecer. Acabou acontecendo porque o cara lá de cima quis. Fez eu te conhecer. E com o tempo foi me moldando a ser paciente, a ter mais compreensão, a ver a vida de um modo diferente, né? E me fazendo me tornar homem, o homem que eu sou hoje. Sem mágoas, sem tristeza, sem nada. Lógico que uma cadeira não é legal para ninguém. Eu preferia estar andando, correndo. Mas ela não impede de eu ser feliz, mesmo com as perdas que eu já tive, né? Esse é o Branco. Não tem muito o que falar, não. Um cara que procura hoje passar o que ele aprendeu, o que ele sofreu, para outras pessoas. Se vão seguir, eu não sei. Eu sei que eu sempre tento fazer um pouquinho quando eu posso. Pronto. Fala um pouquinho das reuniões lá em casa. Como começou e como foi importante isso? A reunião foi um dia se me convidou, né? Para mim. Só que ao mesmo tempo ia uma galera me ver em casa que fazia mais de 4 vezes que não me via. Aí eu acabei levando todo mundo. Ali foi interessante, porque logo quando ela viu, ficou meio apavorada. E o pessoal não estava acostumado a ouvir de Deus, porque para todo mundo sempre foi. Você tem que ter medo. E você chegou com a linguagem, né? E ali cada um foi aprendendo um pouquinho. Cada um foi crescendo, né? Acho que tanto você como todos cresceu ali. Falar de um Deus que era gostoso de falar. Você não precisava ter medo e não precisava falar corretinho para falar com Deus. Cada um sempre falou com Deus de um modo, né? Que nem cada um. Eu sempre usei o cara lá de cima. Fui julgado muitas vezes por isso, né? Outro já falava. Ali todo mundo foi aprendendo. Foi uma lição que foi bom para tanta gente. Hoje você vê, como você falou, alguns viraram pastor, outros continuam na igreja, né? Outros a gente não vê mais, mas acredito que estão todo mundo bem.
Acho que um dos momentos mais, depois do tiro, um dos momentos mais felizes foi aquelas reuniões que tinha, né? Toda sexta-feira, que depois não era mais de sexta, era todo dia quase, né? E sempre você falando de um Deus que podia mudar a vida de todo mundo, né? Mudou a minha, mudou a vida de vários. Mas só não mudou a vida de quem não quis que ele mudasse, né? Por isso, hoje o branco ficou mais sábio, com todas as perdas da mãe, de pai, mas não mais xingando a Deus, ocupando. Faz parte do mundo, eles terem ido embora. Mas sempre trocando ideia, como até hoje estou sozinho na cama e eu troco ideia com ele quando eu estou agoniado, quando eu sei que eu vou me estourar, aí eu troco outras ideias com ele. E sempre do meu jeito, né? Acho que ele falou, é um dos filhos mais doidos que eu tenho. Né? Mas hoje eu sou muito mais grato, por que pareça, estar numa cadeira. Porque eu podia ter morrido, podia ter ficado em várias cadeias. Né? E hoje eu posso, sempre quando dá, chegar para o pessoal e falar, não vai por aí não, que aí é roubado. Aí o pessoal sempre fala, você está sempre dando risada. Tem que estar triste. Quando o bicho está pegando, eu olho para cima e falo, vamos trocar ideia, porque o bicho está pegando. Aí ele sempre vem, sempre aparece alguma coisa, aparece alguma solução. Ou aparece alguém em casa para tirar eu do bode e continuar seguindo. É complicado, velho. Esse é o branco. Só o branco. Hoje, só o branco. Não é mais Branco Dinamite. Ele morreu há muito tempo, né? Esse morreu há muito tempo. O Branco Dinamite acho que morreu no dia do tiro. Né? No dia do tiro, acho que ele morreu. E ali no hospital, quando você começou a falar de Deus, acho que ali começou a nascer um outro branco. Entendeu? Brigão ainda, rebelde ainda, mas ali nasceu um outro, né, que veio crescendo com o passar dos anos e o que eu sou hoje, né? Um homem feliz. Não tem como falar que não. Vamos ouvir agora mais uma música pelo coral da Igreja Presbiteriana do Ipiranga. Eu te agradeço. Quantos motivos de gratidão nós temos e como nós temos que praticar, agradecendo ao Senhor cada dia pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Em seguida, vamos também ouvir o pastor Sidney, reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Pastor Sidney pôde estar conosco enquanto era seminarista e andar conosco nos hospitais, dirigindo Minutos com Deus, que é uma devocional que nós fazemos em cada setor do hospital para os profissionais da saúde. Fazemos isso diariamente. E o pastor Sidney vai falar sobre o impacto da capelania no seu ministério. Vamos ouvi-lo. Por tudo que tens feito
Olá, meu nome é Sidney Machado, eu sou o atual reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Quando eu fazia parte do Grupo M, aqui do Palavra da Vida também, Escola e Ministério de Música e Evangelismo, por 2 ocasiões, 2 dias consecutivos, se não me falha a memória, eu com o grupo todo pudemos visitar o complexo hospitalar lá do Hospital das Clínicas e Emílio Ribas, a convite da Helenivação. Foram 2 dias inesquecíveis, marcantes para as nossas vidas, e eu carrego esta experiência no decorrer de todo o meu ministério, desde então. Cantamos por diversos corredores, por 2 dias tivemos experiências marcantes. Depois eu vim estudar no seminário, e isso martelou na minha cabeça, e com alguns outros amigos que também participaram daquele momento, nós acabamos formando um grupo. Este grupo por algum tempo durou ali no HC, e eu por um tempo mais, acho por 2 anos praticamente, pude dedicar os meus dias de folga e aprendendo bastante, não simplesmente a ser um capelão, mas a como distribuir deste amor de Deus que um dia inundou a minha vida a tantas outras pessoas. Tive muitas experiências marcantes nesse tempo em que eu e meus amigos cantávamos pelos corredores dos ambulatórios, pelas sessões ali do HC, pelo Emílio Ribas. Lembro-me que por um bom tempo eu fui designado para a ala de queimados, e comecei a compartilhar do Evangelho para um garoto que havia se queimado quando colocou fogo numa árvore, se não me engano, num formigueiro, numa laranjeira, algo do tipo. E então o fogo tomou o seu corpinho, tadinho. E ali a gente contava histórias bíblicas para ele, falávamos do amor de Deus, e uma experiência marcante foi vê-lo entregando a sua vida a Jesus Cristo. E o mais legal foi, depois do tempo em que ele passou aquela internação de longo tempo no HC, ele mandando cartas para mim, falando, né, da sua experiência de conversão, né? E depois de um bom tempo, eu ainda ter contato, sabendo que ele estava firme com Cristo. Como eu disse, algo que eu carreguei para a minha vida. Eu digo que foram dias em que eu experimentei como um grande privilégio a convicção de que eu deveria gastar a minha vida no ministério, no reino de Deus, conectado a pessoas, investindo em vidas, prestando atenção ao sofrimento das pessoas, muito solícito ao que elas de fato tanto precisavam. E é o que nós encontramos na Palavra de Deus. Isso fez muita diferença no meu ministério pastoral. Por quase 24 anos eu pastoreei uma igreja local. E agora há pouco, conversando com os alunos aqui do seminário, eles estavam apontando exatamente essa característica. Eu não estou me enaltecendo, mas eles apontando essa característica que eu reputo como muito importante. Nós sermos solícitos às pessoas, nós ouvirmos as pessoas, nós sempre termos uma palavra aqui, né, trazida por Deus às pessoas, que faça a diferença. É este evangelho que transforma as vidas, né? Não é uma vã filosofia. Então, eu diria que a capelania, ela me trouxe muito essa visão.
E eu sou muito grato a Deus por isso. Há algum tempo atrás, nós conversávamos, eu e Eleni, sobre a possibilidade, inclusive, de quem sabe, né, trazermos aos alunos do nosso seminário a possibilidade deles estarem tão conectados à capelania para que pudessem também levar isso para suas vidas. Eu quero ler aqui a palavra de Deus no Salmo 103, que é um salmo onde Davi externa a misericórdia do Senhor, é um conjunto de 4 hinos de louvor, onde ele diz: bendiga a minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem cura todas as suas enfermidades. Como no decorrer destes anos de ministério, tem sido importante eu entender que acima de todos os médicos que Deus coloca sobre nós, e são extremamente importantes, e nós sempre oramos para que Deus coloque esses médicos certos na vida daqueles a quem amamos, mas como tem sido de grande importância termos dentro dos nossos corações a convicção de que o médico dos médicos é quem exerce misericórdia àqueles que sofrem. E podermos transmitir isto a tantas e tantas pessoas que padecem perto de nós. É como o mesmo salmista, Davi, diz lá no Salmo 34, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Como é bom nós contarmos com isso. Também tive experiências como paciente. E como paciente, eu pude perceber o quão bom é sermos bem visitados, o quão bom é recebermos palavras de alento, de misericórdia do Senhor, e também o quão ruim, muitas vezes, é exatamente no momento em que mais necessitamos nos faltar este alento que deveríamos todos estar exercendo na vida uns dos outros. O que eu posso dizer, encerrando a minha palavra sobre este ministério grandioso, deveríamos lutar para que mais e mais a capelania fosse vista não como algo excludente, algo para poucos, para aqueles que têm um estômago mais firme, mas que a capelania fosse visto como algo que deveria ser exercido por todos aqueles que amam, por todos aqueles que foram amados por Cristo Jesus. Aquilo que não cabe dentro de nós, isso nós compartilhamos com tantas e tantas outras pessoas. Muito obrigado pelo investimento que houve na minha vida há tantos e tantos anos atrás, quase 30 anos. Isso fez toda a diferença no meu ministério. Isso faz toda a diferença na minha vida. O que eu recebi, eu não enterrei. Eu quero levar adiante. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Nelson Bomilcar é um amigo de muito tempo também. E ele se ofereceu para estar conosco na capelania, cantando no leito a leito dos hospitais. Foi muito interessante, porque eu ia à frente dele, naquela UTI, conversando com o paciente, com o seu familiar e perguntando se poderíamos entrar para cantar uma música de conforto para sua alma. Todos eles ficavam encantados, emocionados e falaram: nossa, claro, que beleza, que bom que vocês estão aqui. Mas quando eu entrei num outro leito, era um bombeiro e ele estava lá muito deprimido, arrasado, desgastado, frustrado. E quando eu perguntei se poderíamos cantar para ele, ele fez uma cara assim, falou: tá bom, vai, entra, canta, sai de uma vez. E pisando em ovos, nós entramos naquele quarto. E foi muito interessante como o pastor Nelson foi muito sábio. E ele perguntou para o bombeiro: que tipo de música você gosta? Que ritmo você mais aprecia? E ele respondeu: samba, eu sou sambista, sou compositor e só gosto de samba.
E o pastor Nelson entrou cantando todos os nossos cânticos em ritmo de samba. Foi tão interessante porque no meio da primeira música o sambista já estava batucando, começou a compor junto e se alegrou demais. Ele não queria que nós saíssemos mais daquele quarto. Pastor Nelson Bomilcar, por que estás abatida, ó minha alma? Olá, Nelson Bomilcar, trazendo esta canção de encorajamento. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu auxílio, da autoria de Sérgio Pimenta. Deus abençoe vocês. Gente, muito obrigada pela sua participação nesse programa tão especial. Muito obrigada a todos os nossos músicos, corais, parceiros que deram a palavra e participaram aqui conosco. E nós queremos convidar você para o dia 16 e também para que você vá ao nosso site capelanianasaude.org.br e veja, porque lá nós temos um curso de capelania online e você vai poder fazer esse curso da sua casa e poderá ser bênção na vida de muita gente que está sofrendo nos leitos do hospital. Obrigada, Eleni, pela condução dessa live. Queremos agradecer ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, à Chancelaria do Mackenzie, suas capelanias, agradecer a todos pela audiência e convidá-los para participar da próxima live, que acontecerá no dia 16 de dezembro, às 20h30. Não deixem de contribuir. Na tela de vocês está aparecendo o QR Code. Aproxime seu celular e faça a sua contribuição. Nos vemos no dia 16.